Boa tarde a todos. Então, 24 de outubro de 2020, vamos dar início a mais uma conversa Pediatra em Sua Casa. Obrigado por estarem connosco. Hoje vamos falar sobre como conviver com crianças com paralisia cerebral. Já vamos entender o que é isto de paralisia cerebral e vamos começar a perceber o porquê de nós escolhermos o tema. 4 minutos para além da hora por um subsalto que houve aqui por questões técnicas e pedimos já desculpa porque não é habitual nas nossas conversas com pediatra em sua casa. Mande-nos, por favor, os vossos aviãozinhos para os vossos contactos, como já sabem, para podermos então juntarmos-nos a esta grande família que aos poucos começa a crescer. Hoje, para falarmos como conviver com a paralisia cerebral, vamos ter duas partes, essencialmente divididas, vamos tentar dividi-las da mesma forma, nomeadamente a primeira em que será feita com uma testemunha, não na primeira pessoa, mas com alguém que realmente vive este problema, uma mãe, e desde já agradecer por ter aceito o nosso convite, melhor do que ela, alguém que possa testemunhar aquilo que são os grandes problemas de ter uma criança com paralisia cerebral, mas também seria bom, sem sombra de dúvida, e por isso também o fizemos, chamamos uma fisioterapeuta muito conhecida no nosso mercado, Edna Alegria. Obrigado também, sei que vais testemunhar aqui o que tens feito e como tens feito para ajudar esta camada muito grande das nossas crianças, cada vez maior, infelizmente. E o que é isso, então, de paralisia cerebral? Antes de mais, agradecer-vos uma vez mais, Janete, por estar aqui conosco, Tânia, já habitual. Então, paralisia cerebral é sempre que existe algum insulto, alguma alteração, algum déficit a nível do sistema nervoso central, um sistema nervoso central que ainda esteja em desenvolvimento. Portanto, é preciso que esse sistema nervoso esteja em desenvolvimento para realmente existir paralisia cerebral. Portanto, isto pode ser por várias formas. Entre nós, o mais frequente é a falta de oxigênio durante o parto ou antes do parto, pré-natal ou perinatal. Portanto, isto tem acontecido com um número muito grande de pessoas que eu sigo. Também é verdade que as infecções ainda estão com um grande número de causa de paralisia cerebral e um grupo mais pequeno, mas é o grupo predominante da Europa, são as malformações congénitas. Isto de paralisia cerebral não é assim tão raro, pode existir 1 em cada 1000 crianças nascidas vivas, portanto, 1000 em cada nascimento pode haver uma criança com paralisia cerebral. Mas isto modifica completamente quando nós falarmos de prematuridade. Para os prematuros, a possibilidade de nascer uma criança com paralisia cerebral é muito maior. Então, para cada 100 partos prematuros, existe a possibilidade, em média, de haver 15 crianças com paralisia cerebral. Portanto, se nós fizermos contas, infelizmente, tenho-vos a dizer que são milhares de crianças com esta patologia. São milhares e milhares de famílias que realmente carregam isto ao longo dos seus dias. E então, sem mais demora, eu vou procurar aqui a Iola, a mãe que vos falei,
uma mãe muito querida, uma mãe que tem uma trajetória muito importante e por isso escolhi-a precisamente para poder estar conosco aqui. Viola, sei que estás aí do outro lado, é só aceitares esse convite que fiz-te agora, é só carregares e já te ouço. Maravilha. Viola, boa Boa noite, tarde. doutora. Boa tarde, tudo Sim, bem? tudo bem. E doutora? Tudo bem, agora tudo bem. Ok. Calma, tá? Serena, não estejas nervosa, porque isto aqui não é nada. Isto é uma conversinha com pessoas interessantes e interessadas também Ok. em quererem, obviamente, ouvir algumas passagens dos teus testemunhos. Antes de mais, queria dizer-te que tu não é surpresa para mim, mas realmente continuas bela e esplendorosa, como Obrigada, doutora. sempre. Os anos, isto uma parte aqui entre nós, os anos não passam por nós. Quem me dera, doutor. Muito obrigada. Olha, olha, agradecer-te profundamente em nome da família Piandra por teres aceito este desafio, mas vou roubar-te sensivelmente 25, 30 minutos da tua tarde com a tua família, mas garanto-te que é por uma causa justificável. Claro. Sim, E tu melhor do que ninguém sabes que se justifica. exatamente. Exatamente. Tu tens um par, duas gêmeas, ou melhor, uma gêmea. Sim, Tens, não é? Gêmeas são sim. dois, tens duas Duas meninas meninas. gêmeas, Exato. da, Certo. da qual, com uma mãe bonitas ou um bocadinho mais bonitas que a mãe, posso aqui dizê-las porque eu conheço-as bem, Sim, e nós queremos sempre que os nossos sejam melhores que nós, claro. mas tens a grande problemática, e não foi isso que cruzaram as nossas vidas, mas tens o problema, porque já não nos conhecíamos antes, mas tens o problema que uma delas nasceu com uma deficiência e foi diagnosticada, não sei bem porquê, não importa se foi por mim, se foi por outra pessoa, como uma paralisia cerebral, correto? Correto. Para retificar uma coisa, doutor, ela não nasceu com a paralisia. Portanto, foi uma negligência médica que provocou, ou seja, elas nasceram prematuras, precisavam de monitoramento, ficar na incubadora, para serem observadas, e não foi o que aconteceu. Tiveram alta em menos de 24 horas de nascimento, o que surgiu uma hiperbilirrubina, da qual foi a causa de lhe ter feito as lesões. Muito bem. Então, nasceu bem, agora lembro-me da história, nasceram bem as duas, e depois, passado algum tempo, sensivelmente cerca de uma semana, se não menos, 4 de 5 dias, começou a Ao ficar, terceiro dia. ao terceiro dia, começou a ficar amarela, muito amarela, e começar-se a notar que realmente a parte motora, etc., começou a Primeiro ficar comecei a afetada. notar que alguma coisa. Primeiro começamos a notar que alguma coisa não estava bem com ela, que ela acontecia com muita dor e não queria comer e nem amar nada. E, entretanto, eu recorri à pessoa que assistiu ao nascimento, mas, infelizmente, como algumas clínicas aqui funcionam, não estava de serviço. E recorri a outra que também estava em obras e não poderia internar, até que eu fui parar à clínica Girassol. E foi lá onde elas internaram. Primeiro internei com uma, e eu procurei saber o porquê, e depois de me explicarem e eu dizer que eram duas, e mandaram-me buscar a outra muito rapidamente, e acabaram por ficar as duas internadas na UTI neonatal. Sim, sim, sim. Agora lembro-me do teu desespero em entrar em contato comigo, mas eu dizia que realmente era o melhor sítio, embora, obviamente, não seja uma instituição de Estado, e seja uma instituição privada, mas naquele momento seria, se calhar, o melhor sítio para acolher as garotas.
Com quantos Exato. anos estão agora? Elas estão com 6. Já 6 anos se passaram. E, 6 e, anos. e quanto tempo tiveram que ficar em internamento? Portanto, uma ficou 19 dias e a que ficou com as sequelas ficou 22 dias. Mais tempo? Entrou perto um dia de diferença na entrada, não é? Porque eu dei entrada com ela já era madrugada, depois de recorrer muitas instituições de saúde para crianças, e acabei por internar com ela já de madrugada e no dia seguinte internei com a outra. Fui buscar a outra, o doutor mandou buscar a outra e dei entrada com a outra. Olha, só que para podermos chamar pelos nomes, como é que se chama uma e como é que se chama a outra? Uma chama-se Ayla e a outra chama-se Alia. Ótimo. E quem é que tem os problemas? A Ayla. Boa. Então, diga-me uma coisa. A Ayla depois teve alta e após alta, o que é que notava, Oyola? Após a alta, eu comecei a controlar o que uma fazia, que a outra não fazia. Mas o doutor, o intensivista, que era o doutor Fernando, na altura, disse-me que com certeza que ela ia ter algumas sequelas, mas para que ficássemos atentos a saber que tipo de sequelas, que era muito cedo para se definir, né? Entretanto, eu fiquei a monitorá-la e quando eu fosse às consultas de retorno, o doutor disse-me logo que era aconselhável levá-la para a fisioterapia. E aí, aos 3 meses, foi quando eu comecei com a fisioterapia com a Ayla. Muito bem. Neste momento, o que é que a Ayla não faz? Olha, neste momento a Ayla não senta, a Ayla não anda, a Ayla não fala. A Ayla tem alguns movimentos, expressa-se com gritos quando quer alguma coisa. Pronto, com muito esforço e muita dificuldade, ela tem os movimentos de buscar aquilo que quer, principalmente se for alguma comida que ela gosta muito. Uma das coisas que eu sempre fiz questão é de nunca lhe dar as coisas, por exemplo, passadas. Ela come tudo. Ela come Mastiga. banana, mastiga. Ela come banana, ela come sopa, não passo nada. Ela come o que a gente come, o que nós comemos, normal. Para ela, justamente, não se ir acostumando e não ficar preguiçosa na mastigação. Ótimo, ótimo, perfeito. Então diga uma coisa, que dificuldades da sua experiência ter uma filha com esta patologia aqui em Angola? Ai, doutora, muito sinceramente... Estas conversas são muito sérias, são muito sinceras. Sinceras. Ok. Tudo, doutora. Nomeadamente. Tudo. Vamos começar pela fisioterapia. Sim. Ok? Aqui, eu inicialmente comecei a fazer com ela a fisioterapia na Bom Senso. Só que, claro, saindo de uma clínica Girassol com internamento na UTI e passar para uma Bom Senso, ficava extremamente dispendioso e eu estava sem poder financeiro. E decidi correr atrás e fui para o hospital. David Bernardino. David Bernardino. Ok. A dificuldade começa quando ali o atendimento é muita gente e é por ordem de chegada. Ou seja, eu para a minha filha fazer a fisioterapia cedo, tinha que começar, tinha que ir para lá às 5 da manhã com ela, esperar até os fisioterapeutas cheguem, que comecem a atender, ok? Mas entre a hora da chegada, a espera e até atenderem, sai tudo lá às 9, 10 horas. 9, 10 horas, qualquer criança está com fome e fica impaciente. Mas, entretanto, também não se pode dar de comer antes. Então, é muito tempo de espera. A parte disso, e eu dei conta. Na fisioterapia, aqui nesse hospital, eles fazem 15 sessões. Fazem 15 sessões e depois fazem uma remarcação para a reavaliação. Ora, se uma criança faz 15 sessões e depois fica entre 2 a 3 meses sem fazer absolutamente nada, isso dito por fisioterapeutas é como se não estivesse a fazer nada. Retarda novamente. É como se não estivesse a fazer nada. Qual foi a minha opção? Tentar arranjar um fisioterapeuta que
a título particular, é extremamente dispendioso, ok? Lá eu consegui alguém que eu pagava 3.000 kwanzas por sessão. Para quê? Para justamente cobrir. Para além de que o tempo lá no hospital que deveriam ficar com cada criança nunca corresponde o que normalmente que eu ouço é entre os 35 e 45 minutos de exercícios, não acontece. Também tem a questão de falta de espaço, tem a questão de falta de material. Eu, inclusive... e tem outra, doutor. Não sei se o doutor se recorda, também ainda tem o problema de que os porteiros também implicam com as mães que vão para lá. Dificultam o acesso. Dificultam o acesso. Eu uma vez chateei-me com um dos porteiros, só para ver a conversar por aí. Eu lembro-me, tive que intervir, que você estava com uma blusa igual a esta que está agora. Pontos, exatamente. Mas, para além dessa cena, doutor, teve uma cena de uma avó que foi com o neto às costas e que eu literalmente estressei-me com aquele porteiro porque ele estava a impedir a senhora pelo facto de ter chegado tarde. Então, vamos cá ver. Ninguém vai a um hospital passear. E aquela senhora idosa não vai com o neto às costas para ir dar uma volta ao hospital. Claro. Então, há que haver consenso nesse aspecto. Claro. Eu fiquei extremamente aborrecida e chateei-me com o porteiro. Cheguei a ir falar com o diretor em relação a isso. E ainda disse na cara do diretor: senhor diretor, o que é que o senhor diretor precisa que a gente faça? Nós, mães. Eu disse-lhe: olha, eu moro aqui próximo. Eu até venho a pé. Mas eu ponho-me no lugar das mães que apanham táxis, gastam os candongueiros para chegar até aqui e muitas vezes não me deixam entrar. Claro. Isso é muito triste, porque quem vem para aqui com o filho às costas, um filho que tem um problema, uma deficiência, para passear. Dificuldades a vários níveis, algumas inerentes aos hospitais, outras inerentes aos próprios sistemas de saúde, que realmente deveriam ser abordadas em mais hospitais para dispersar essa quantidade de gente que está localizada no Hospital David Bernardino, fazendo com que, muito provavelmente, a qualidade de atendimento melhorasse. Concorda? Concordo plenamente. A parte disso, tem a parte dos fisioterapeutas, que às vezes chegam tarde. Tem as mesmas dificuldades, provavelmente, do que os pais. Portanto, a sociedade... Exatamente. Chegam tarde. Mas se já chegam tarde, as mães estão ali com os filhos horas e horas e os filhos estão a ficar com fome e impacientes, que não podem comer porque a seguir vão fazer exercícios. E ainda ficam no telemóvel, ficam a conversar, vão para a parte de trás tomar o pequeno almoço. Quer dizer, doutor, muito sinceramente, eu chegou a uma fase que eu tive que arranjar alguém que acompanhasse a minha filha à fisioterapia, porque a doutora que acompanha a minha filha disse: olha, tu precisas de um psicólogo. Sim. Porque toda esta situação mexia comigo e eu às vezes ia para lá e eu sempre que vou para lá sinto-me nervosa. Portanto, por determinadas coisas que eu vou vendo e o motivo pelo qual eu tenho que presenciar e tenho que estar ali, é extremamente complicado ter uma criança. Já pensou alguma vez juntar, porque eu sei que você foi líder, quase líder, de forma natural, não é que você se identificou assim, e defensora da causa da paralisia cerebral infantil, pelo menos naquela abordagem dentro do hospital pediátrico, e eu abracei a causa sempre que fosse possível para minimizar o vosso sofrimento, desminta se não for verdade. Mas, não tem que agradecer, a minha formação é para isso. Mas, o que eu pergunto é, alguma vez pensou em formar uma associação? Pensar em formar não, mas eu juntei uma associação que é o Coração Azul. Okay? Sim. É uma... O que é que faz o Coração Azul? O Coração Azul, portanto, eles têm terapia da fala. Eu conheço. É só para os nossos ouvintes ficarem a saber. Eu conheço, como sabe, já estive lá, bem recebido. Só tem uma coisa má. Só convidam poucas vezes as pessoas. Se me convidassem todos os dias, eu sinto-me tão bem lá que ia todos os dias. Aí está, porque também temos muito falta de apoio. Tem pouco apoio. E o que é que fazem? Sim,
sim, tem pouco apoio. O que é que fazem? Qual é o know-how? Coração Azul é uma instituição que dá apoio a mães e a crianças com todo tipo de deficiências, desde paralisia cerebral, de síndrome de Autismo. Down, autismo. Portanto, ela acolhe todos esses pais e todas as crianças, seja de que tipo de deficiência tiverem. E eu abracei a causa realmente e estava ali ao lado deles. Pronto, infelizmente aconteceu essa pandemia que nos fez travar. Transitória, Mas já voltaremos dentro em breve. Deus lhe ouça, doutor, Deus lhe ouça. Pronto, mas estava a falar ao doutor em relação à parte da fisioterapia. Ok, vamos passar para a parte do dentista. Doutor, eu andei, procurei um odontopediatra. Só achei uma aqui, em Luanda. Ok. Os sítios que o doutor tem, o odontopediatra, são extremamente caros. Veja só, para só ter uma noção assim muito básica. A consulta da minha filha, junto com o tratamento que ela teria que fazer aos dentes, porque, pronto, eles têm aqueles A cárie, de roçar sim, do cárie, bruxismo, tudo. aquele ranger dos E, dentes, não é? O desgaste do esmalte, etc. exatamente. Ficou em 300 e tal mil kwanzas. É não. Vamos ver, doutor. Quem ou quantos pais, do número de crianças que a gente tem, têm a possibilidade? Sim. Está a Olha, entender? mas sabe, eu ainda há coisas, há males que vêm por bem, Oyola. E você realmente parece uma daquelas pessoas, os crentes, que se diz abençoada. Eu ainda não vi aqui uma odontopediátrica, e se tiver aí, por favor, mande-me uma mensagem agora, que habitualmente é nossa seguidora e está aí. E depois, quando terminarmos isso em off, eu vou lhe dar o contacto dela e ela vai ver a menina sem custos. Eu assumo, sem custos. Sem custos. Isto já está, sem custos. Pronto. É? Quando terminamos a nossa conversa, nós depois falamos. Falamos. Ela, se estiver aí, que se identifique. Ok. Tá bom. E então, para o doutor ver, tudo é tudo muito complicado, tudo é muito difícil. Se o doutor quiser uma cadeira, ok? Para uma criança com deficiência como a Ayla, vou lhe dar esse exemplo porque é o que eu vivo, Claro. o doutor não tem menos de 200 e tal mil kwanzas. E não é a cadeira específica para ela. Claro. Se o doutor e que depois deixa de servir e vai modificando em função da idade. Salas, se o doutor quiser, que é ali no centro de... por trás na SAM, no centro de reabilitação física. Doutor, se for para lá pelos trâmites legais, eu tentei, pelos trâmites legais, quando eu digo trâmites legais é ir, fazer a consulta, fazer as medições e entregarem-lhe as botas ou a cadeira. Como se diz aqui na banda, sem cunhas. Sem cunhas. No mínimo 6 meses. Ou seja, em 6 meses, aquelas salas que já não fizeram servem. as medições já não servem. Em pediatria então, já não servem. Qual é a opção? Você que precisa, você que necessita, fica sem opção. Ou privado. Ou vai por e travessas, e que tem os tais custos, e que não são baixos, mais uma vez. Ou seja, tudo é complicado, tudo é difícil. É muito difícil. Mesmo na Europa, em mundos desenvolvidos, é difícil. Eu imagino aqui, realmente, você é uma heroína, sabe? Olha, deixa-me perguntar uma coisa. E você é persistente, não desiste. A outra menina ficou sem sequelas nenhumas. Daquilo que eu me lembro, já não as vejo há muito tempo, mas ficou precisamente normal, sim? Isto é bom também porque depois o outro par serve como estímulo. Ela incentiva. Interage, incentiva. Exatamente. Olha, aqui uma pergunta que tenho aqui na box, mas não vou puxá-la, que seria,
que é, como é que se sentiu, Oyola, quando soube que ia ter uma menina com paralisia cerebral? Qual foi o seu sentimento? Um sentimento de revolta, doutora. Como quase Um todas as sentimento de patologias revolta. crônicas. Pronto, um sentimento de revolta muito grande, porque eu tive o cuidado de fazer todo e qualquer tipo de exame que me pedisse. Primeiro, porque eu sou do grupo O. Sim, Aquele grupo complicado. sim, sim. Ok? Você tinha algum receio? Pronto. Não, receio não, porque eu já tinha a minha aluna e foi a mesma coisa. Eu apanhei a Sim. vacina anti-D, que não, as grávidas depois de terem que Fez a apanhar e vacina, tal. sim. Tenho. Por causa da Exato. incompatibilidade. Isso. Todos esses exames, combos e anti-Ds, tudo isso, e estava tudo certo. Portanto, você tinha tudo para O dar certo. tudo. E o fisioterapeuta, qualquer fisioterapeuta, onde eu fui logo a seguir, mesmo depois delas terem alta, só me disseram: oh, dona Iola, isso não existe. Quem é que fez uma coisa dessas? Estive em Moçambique com uma neurologista muito famosa. Sim. Estive em Sei, Portugal. sei que você Estive, contou-me. exato. Qualquer um deles. Porque quando eu dei entrada com a Ayla aqui, o doutor pôs a mão na cabeça e disse: onde é que esta menina nasceu? Eu disse: nasceu cá. E quem deu alta a esta menina? Eu disse: a pessoa que assistiu ao nascimento. O sentimento foi um sentimento grande de revolta. Neste momento, assim, o que é que neste faz momento uma que pessoa? apoios pode ter, que apoios necessita? Que apoios necessita? É que você, Oyola, você tem o dom, e esse dom você já tem há algum tempo, sabe? Você tem o dom de tocar no coração das pessoas. E eu pergunto, que tipo de apoios neste momento você precisa? Olha, doutor, um apoio muito grande neste momento Eu vou seria de tirar, fisioterapia. os meus olhos do ecrã, porque eu vou Ok, apontar, vou escrever ok. fisioterapia. Sim. Fisioterapia e dentista. Esse é Dentista deixou de ser um problema. odontopediatra, exatamente. Deixou de E ser neste momento. desde que começou essa situação, ela estava para recomeçar a fazer a reavaliação quando, entretanto, começou a pandemia, ou seja, e ela já tinha ficado portanto, desde o ano passado, desde o fim do ano passado, ou seja, desde dezembro. E sabe o porquê que a ela também não fica tão mal? Porque a gente vai aprendendo Claro. e tanto que eu tenho em casa, justamente para ir com ela à escola, para ir com ela para a fisioterapia, ou seja, para onde for, também aprende. Então, nós todos os dias, com ou sem fisioterapia, nós todos os dias fizemos exercícios à Ayla. Sim, sim, Claro, sim, não sim. tão porque somos profissionais, Não faz mal. vamos tentar a cada dia, mas aqueles alongamentos, aqueles exercícios básicos que normalmente se faz, a gente faz com a Ayla. Mas a Ayla está esse tempo todo sem fisioterapia. Pois, a fisioterapia, sabe, neste momento é um grande problema em todo o mundo. Eu tenho conversado mesmo em reuniões clínicas com os colegas de outras partes do mundo mais desenvolvidas, Madrid, Barcelona, Lisboa, e é um contexto quase mundial. É verdade que não justifica tudo aquilo que você disse, eu não estou aqui para ser juiz nem julgado, claro, caso me toque alguma coisa, mas realmente para lhe dizer que neste momento custo-benefício tem que se ver bem. E até uma das coisas que eu proponho sempre aos fisioterapistas é darem algumas noções básicas aos pais para que possam fazê-lo em casa, mesmo de forma passiva, para não dificultar tanto depois a progressão quando começarmos. Não é? Realmente olha, eu tenho aqui, Oyola, eu estava aqui a ler uma pergunta, eu tenho aqui Diga. Kátia Simão. Poderia obter o contato desta ortopedista, por favor? Não, eu não entendi. De que ortopedista? A senhora Kátia pergunta. Kátia Simão, esclareça-nos que ficamos em dúvida. Mas em termos de nutrição,
a Ayla está bem. Lindamente. Doutor, graças a Deus, a Ayla come de tudo e come melhor que a outra. A Ayla só não é mais cheinha que a outra, em detrimento dela Da para qualquer patologia de movimento. base. Isso, fazer Sim. esforço. Sim. Mas a Ayla come lindamente, graças a Deus. E de tudo. Ela Percebe? adora coisas. Ótimo, ótimo. É, começa a ter consigo algumas reações de contacto sociais, sorrisos, afetos, etc. Sim, ela manda beijo, ela sorri, ela quando está triste faz beicinha. Ultimamente, a Ayla está-me a surpreender porque, por exemplo, ela agora não aceita mais fazer as necessidades nem maiores nem menores na fralda. Está maior, está grandinha, não quer mais. Tem que lhe levar, ela faz sinal para a casa de banho, quer que lhe levem na pia. Chega na pia e aí sim, ela faz o que quer fazer. Mas, graças a Deus, dorme sem fralda, já não aceita mais que lhe ponham fralda, não quer fralda por nada. O que é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, eu queria, antes de me despedir de si, Yola, e quero que você, e eu sei que vai ficar até o final do programa, eu queria que deixar com dois minutinhos para deixar alguma dica que queira dar às outras mães, as pessoas que estão aqui conosco, os nossos seguidores, antes de eu chamar a doutora Edna Alegria. Ok. Uma das dicas que eu quero dar. Há mães que, com os filhos, com esse tipo de problemas, e eu, ao longo deste tempo, tenho-me apercebido, acabam por fechar com os filhos, ok? Não saem com os filhos. Não façam isso. Eu faço tudo com a minha filha. Vou com as duas. Eu vou ao parque com elas as duas vão à escola, elas as duas vão para a escola, desde muito pequenas as duas sempre foram para a creche, e eu faço tudo com as duas. Ou seja, eu não tenho nada a esconder. Não é uma coisa para se esconder. Algumas mães escondem. Ficam fechadas em casa, não saem com os filhos, não passeiam com os filhos, porque as pessoas às vezes não estão preparadas e fazem comentários. Ok? Mas nós, como mães e que amamos os nossos filhos, só temos é que ignorar. Essa é uma das sugestões que eu dou. A segunda, o nosso governo, doutor, deveria olhar e dar um apoio a essas crianças, uma coparticipação, porque uma cadeira de rodas não é barata, nem todo mundo tem a possibilidade. Pagar um fisioterapeuta não é barato, nem todo mundo tem a possibilidade. Para além de que deveriam apoiar mais os pais dessas crianças. Eu, até hoje, não vi apoio da parte do governo, que eu sei que existe uma parte que é para desse tipo de apoios, e eu nunca vi. E para frisar aqui uma questão, não querendo passar o meu tempo, doutora, alguma altura que o governo mandou fiscalizarem as creches, e lembra-se, doutor, que eu fui ter consigo urgente porque precisava que me passasse um atestado médico a comprovar que ela poderia frequentar a creche. E eles disseram que iam multar a creche, a senhora veio toda aflita e ela querem multar, porque a senhora tinha lá 3 crianças. São poucas as creches que também aceitam. Pronto. Por quê? Eu percebo, mas qual foi o sistema que eu adotei? Ok. São muitas crianças, todas elas se movimentam. E a título de aquela criança não se movimenta, então ela acaba por ser um bocado esquecida. Então, a opção foi arranjar essa menina que vive comigo e que acompanha até a creche e que participa com as outras crianças, mas ela com o apoio, conforme vai agora à escola. Apareceram lá umas pessoas que disseram que a creche ia ser multada porque tinha que ter isto e isso. Depois disseram, não, para estar aqui alguém a tomar conta dessas meninas tem que ter alguém formado. E eu perguntei, ok, então, e quem dá formação a essas pessoas? Claro. Tem que ir não sei aonde. Ana, ok, e quem é que leva essas pessoas para Guiana? E entretanto, enquanto essa pessoa foi fazer a formação em Guiana, quem fica com a minha filha? Porque eu tenho que trabalhar para dar de comer meus filhos. Óbvio, óbvio. Pronto, juntamos umas mães, fomos para lá, fizemos uma confusão, que às vezes, verdade se diga, doutor, tem que se fazer confusão, não nos podemos calar.
Porque se a gente, como quem diz, quem cala consente. Ou seja, aceita Nunca. tudo e mais alguma coisa. Em prol das Nunca, crianças, eu penso que sim. nunca, nunca. Eu não desisto. Eu sei que sim. Você é uma guerreira, você é uma heroína e por isso Doutora. foi selecionada pelo consultório Pianda para estar aqui nesta conversa nós ao final da tarde. Fica aí conosco. Beijinho Ok, grande, doutora. Ola. Foi um prazer. Estou Obrigada. arrepiado. Eu arrepio-me Igualmente. sempre e comovo-me sempre que a ouço falar. Sim. Exato. Esperemos que situações iguais não se tornem a acontecer. Nós estamos aqui para poder ajudar em tudo aquilo que seja possível e Muito você sabe que obrigada. sim. Sim, sim. Vemo-nos no final da nossa conversa. Deixe-me chamar a outra convidada. Beijinho grande. Ok. Beijinho. Vamos então chamar a doutora Edna e ela pode sair lá em cima no seu xizinho. Vamos Ok. então chamar a doutora Edna Alegria, fisioterapeuta. Wacila, beijinho grande. Jolie, beijo, obrigado por essa força, Ayola. A Ayola já sai dentro de alguns segundos. Tens um xizinho no teu ecrã, Ayola? Célia. No meu. Sim, Acima, sim. né? Sim, sim. Superior, exato. Boa, Ayola, você é uma maravilha. Obrigado ao meu back-office, obrigado a vocês que estão aí conosco. Vamos então, sem mais demora, chamar a doutora Edna para continuarmos esta conversa que acho que esteja a ser interessante. O testemunho da Ayola foi um testemunho realmente muito, muito profundo. São aquelas coisas que me tocam. São testemunhos que custam muitas vezes acreditar, mas que realmente acontecem. São crianças que têm problemas a vários níveis. Tanto, Edna, mandei um pedido de convite, penso que vai receber dentro de alguns segundos. É só um problema de internet. São como dizia, testemunhos muito profundos, são testemunhos que realmente custam-nos acreditar, mas acontecem e a Ayola é uma testemunha. Não consigo ver a Edna, vou tentar por outra forma, mas a Ayola é uma testemunha viva de que realmente com sapiência, com luta, com persistência, essencialmente, é possível ultrapassarmos alguns desses problemas. Edna, se estiveres por aí, dá-me um toque para eu poder perceber que estás entre nós e poder convidar-te. Não consigo encontrar-te aqui. Pronto. Vai receber agora o convite. Obrigado por teres te feito anunciar. Aí está. Boa noite, doutor Leite. Boa noite, doutora Edna Alegria. Edna Muito Alegria. Obrigada pelo convite, doutor. Obrigado nós por estás nesse nosso espaço da Piandra, um espaço de conversa aberta, sem muito, muito familiar, sem qualquer tipo de travões, e ouvimos agora, e acho que também ouviu a Edna, o testemunho da Ayola. Sim, testemunhos profundos. Diga-me uma coisa, Edna, você é fisioterapeuta e até sei que tem feito algumas beneficências em relação àquilo que é a sua formação, não é? Estas crianças, têm tido muitas crianças com este tipo de patologia? Paralisias cerebrais? Tenho tido, de realçar aqui que eu sou fisioterapeuta, como o doutor já apresentou-me muito bem, e sou especialista em fisioterapia neurológica, né, adulto e infantil, que dá-me, né, a proficiência, a competência e a capacitação de realmente trabalhar com esse tipo de crianças.
Infelizmente, eu digo infelizmente, que numa das instituições em que eu trabalho, a única instituição pública que eu trabalho, nós não atendemos crianças, infelizmente. Então, isso corta-me um pouquinho o acesso a essas crianças. E uma das maneiras que eu achei de poder ajudar um pouquinho é tendo o meu espaço e às vezes fazendo alguns atendimentos a domicílio. E em tempos, como o doutor disse muito bem, acho que o ano passado eu fiz uma consulta gratuita só para neuropediatria, para essas Sim. crianças em que ocorreram muitas crianças. E a maior dificuldade é realmente elas chegarem para nós. Como o doutor já disse, e a Iola também, é honoroso, porque é um atendimento contínuo, que deve ser contínuo, e muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, necessita de um início precoce, e muitas delas precisam de fisioterapia assim para o resto da vida. Qual é a melhor Então, idade para iniciar a fisioterapia nestas crianças com debilidades motoras neurológicas? não tem melhor idade. A melhor idade é quando se faz o diagnóstico, quando se fecha o diagnóstico. Inclusive, em países, como o doutor já disse, mais desenvolvidos como o nosso, a fisioterapia, inclusive, está na UTI neonatal, para a gente começar já os estímulos. Porque, como o doutor já falou, tem várias causas e uma delas é a prematuridade. Então, essas crianças não atingem os marcos de desenvolvimento. Elas têm uma quebra. Então, quanto mais cedo nós conseguimos estimular e elas talvez alcançarem, e muitas das vezes conseguimos fazer com que elas ultrapassem esses marcos de desenvolvimento. Então, essa coisa de dizer, não, precisa esperar até ter 1 ano, precisa esperar até isso. Às vezes o que pode impedir, e mesmo assim não é uma questão, assim, sempre não é, é uma instabilidade clínica ou Hemodinâmica hemodinâmica. clínica. Exato. Mas às vezes nem isso, porque, por exemplo, se estiver numa UTI, o que eu vou fazer numa criança dentro da UTI não é o que eu vou fazer na enfermaria e não é o que eu vou fazer em ambulatório. Então, a fisioterapia consegue atuar de maneiras diferentes em cada uma dessas fases que essa criança vai estar. Na UTI, o foco vai ser muito mais em posicionamento, em, às vezes, estimular, por exemplo, a sucção, quando na ausência de um fonoaudiólogo, a fisioterapia também pode entrar, não é? Porque A muitas delas não nascem. respiratória. Exato, prevenir as complicações respiratórias, não é? Porque elas vão ter essa hipomobilidade dos músculos também para fazer a limpeza não é, respiratória, porque elas acumulam líquidos e precisam fazer essa higiene brônquica. Então, em cada fase a fisioterapia tem, só que nós aqui ainda pensamos que a fisioterapia só vai agir no pós-alta, no ambulatório, e que depois ainda tem, como disse a Iola, e que eu recebo, isso é bem verdade, muitos colegas fazem isso. Faz 15 sessões, depois tem uma pausa para descansar. E como disse o doutor muito bem, isso é um retrocesso, perde-se. Isso precisa ser contínuo, não tem pausa, não tem que haver pausa. Não é? Os pais, de certa forma, podem ajudar a trabalhar essas crianças em casa? Os pais devem, tanto é que a fisioterapia, eu, por exemplo, nos meus atendimentos pediátricos, o pai assiste à sessão, o pai acompanha a sessão e o pai participa. Porque eu tenho que explicar, porque nós, enquanto fisioterapeutas, nós ficamos o menos tempo possível com essa criança. O dia tem 24 horas. O ideal seria, no mínimo, 1 hora de sessão. Há países que fazem mais. Mas se eu faço 1 hora, essa criança tem 20 ou 18 horas, tirando as horas de sono, com os pais, com os familiares. Se eu não explicar o que é que ela vai fazer, aquela 1 hora é pouco. Eu não consigo muito. Então, eu faço sempre a questão de os pais estarem inclusos nas sessões, os pais participarem, estarem ali perto mesmo, não é longe. Muitas das vezes até eu chego, chamo, vem cá ver, olha, esse é assim, olha, e explico. E peço sempre que eles perguntem e que vão tentando fazer em casa qualquer dúvida na sessão a seguir, pergunta, e até porque há repetição, tanto para a criança fazer memória neurológica, assim também como os pais verem. Né? E eu, inclusive, doutor, eu já cheguei a recusar atendimento a uma criança que o pai queria que fosse feito domiciliar, mas o pai, logo do princípio, quando marcou, disse-me que não teria tempo para acompanhar, que eu iria para casa e eu iria encontrar a empregada e a criança, não é nem a cuidadora, nem a babá.
a empregada. E que então estaria empregada, eu poderia lá ir, avaliar a criança e tudo mais, e que nos horários de atendimento, geralmente que era o que ele queria, o período da tarde, que era mais tranquilo, a empregada tinha menos trabalho, estaria a empregada, e eles nunca estariam. E eu disse ao pai, olha, assim, pai, quando o pai tiver tempo de acompanhar as sessões da sua filha, o pai liga. Porque Exatamente. senão... Não estamos a fazer nada. O envolvimento deve ser mútuo, não é? Uhum. O envolvimento deve ser de todas as partes, e mais do que isso, que esse envolvimento, às vezes é necessário até chamarmos ajuda de outras especialidades, nomeadamente, como vimos há bocado, odontostomatologia, às vezes a nutrição, etc, etc. A Você tem terapia tido ocupacional. a terapia da fala, e a terapia da fala não trabalha só a própria fala, como trabalha também a deglutição, como a fisioterapia Isso. também trabalha a estimulação de sucção, não é? Portanto, há aqui um envolvimento de muitas áreas para o mesmo fim, mas obviamente que os pais são o topo da pirâmide, ou se quiserem chamar a cereja em cima do bolo, desta pirâmide, dessa cascata, para podermos levar a criança ao melhor porto possível. Nem sempre nós conseguimos pôr esta criança com a recuperação total da debilidade motora. Mas partimos de um princípio que é o nosso grande objetivo, é tentar alcançar a debilidade, tentar alcançar a parte motora da criança 100%. Mas também é verdade, e se não for, diga, Moedna, quanto mais precocemente começarmos, melhor, não é? Sempre. A precocidade é essencial. Não tem essa de esperar, não é? E muitas das vezes a dificuldade está nesta falta também de acesso e da rede de referências entre os profissionais. A dizer, a maior parte dos nossos serviços pediátricos cá não tem, por exemplo, um fisioterapeuta, não tem um fonoaudiólogo, não tem um TO. Então, a criança, quando nasce, ela fica ali exclusiva do pediatra. Que não se preocupa com isso, ou quando se preocupa, não tem habilidade para poder ultrapassar. E muitas das vezes, quando referencia para um profissional, e infelizmente, eu digo graças a Deus de um lado, mas ainda consigo dizer infelizmente, porque não consigo ver isso como uma vitória para as crianças. Infelizmente, ainda sou fisioterapeuta, eu terapeuta referenciado. Não mandam para o terapeuta ocupacional, tudo bem que temos poucos, mas temos alguns cá no país. Não manda para o fonoaudiólogo, não manda para o estomatologista, não manda para o oftalmologista, porque muitas têm o estrabismo divergente, têm a diminuição da acuidade visual, que atrapalha, não interfere também, porque a criança não vai conseguir enxergar, claro. Então, temos isso. E às vezes o médico, ou o pediatra, melhor dito, manda a criança para o fisioterapeuta como o despacho. Ele não dá nem como uma referência para ser contra-referenciado. Ele não diz, olha, vai, depois... Não, e tanto é que ele não faz uma nota de encaminhamento a dizer o que é. Ele diz à mãe, olha, acho melhor procurar um fisioterapeuta, e aquilo é um título de alta. É um título de alta. E nós depois chegamos, e aquilo assim, a criança fica entregue a nós. Que muitas das vezes, no meu caso, eu tenho que procurar depois encaminhar para um outro neuropediatra, porque o que mandou para mim está totalmente inacessível. As crianças começam a intercorrer porque ficam sem medicação, porque o médico não passa um retorno, daqui a 30 dias vem. Como disse o doutor muito bem, essas crianças intercorrem com as crises epiléticas, muitas delas, e isso também retrocede a reabilitação. Então, o doutor até estava a falar desses outros terapeutas. Uma preocupação que é minha, pessoal, enquanto fisioterapeuta, eu procuro ter a minha rede de contrarreferências. Não a título até de trocas, mas realmente para ajudar os pais dos meus pacientes, dos meus neuropacientes, dos meus candengues. Então, eu já sei, olha, e o doutor acho que não vai me deixar mentir, muitas das vezes, doutor Leite, por favor, eu preciso mandar para si, não é? Eu procuro
criar, eu já tenho, graças a Deus, já consegui fazer aquela rede de neuros para essas crianças, com neuro-oftalmologista, que não achei até agora, mas terapeuta ocupacional já tenho referência, terapeuta da fala também já tenho referência, neuropediatra tenho o Dr. Leite, que eu encho de, Não de se preocupe, pacientes. eu sou um saco furado. Eu nunca encho. Eu sei disso, eu sei, eu claro que eu posso afirmar isso e por isso é que eu tenho até a liberdade, sinto-me a vontade de fazer isso, porque eu sei que o Dr. Leite, dentro daquilo que for a sua possibilidade, faz sempre. Mas eu acho muito importante nós termos isso, porque o paciente não é só nosso, nós sozinhos não É conseguimos. multidisciplinar. As paralisias cerebrais, Exato. essencialmente, que estamos a falar, são doentes muito complicados, são doentes que requerem Uhum. muita atenção porque são multidisciplinares. Até o próprio torrino tem uma cota à parte de responsabilidade Tem, tem. em ver estas crianças. E depois, Uhum. muitas vezes, nós só descobrimos que afinal também tem outra patologia associada já no pré-escolar, não é? Quando vemos Sim. que esses estímulos não são feitos de forma Não, adequada. exatamente. E sem contar que muitas das vezes uma outra dificuldade, que eu até fiquei muito feliz quando ouvi a Iola falar que a Ayla vai para a escola, é a questão da inclusão. É a questão da inclusão tanto nas creches, de não terem. Tu hoje, eu, Edna, enquanto fisioterapeuta, se eu levar o meu currículo para uma creche, vamos dizer o que é que tu queres fazer aqui, Sim, isto aqui não é não é? uma fisioterapia, isso é uma Sim, creche. se eu levar para uma escola, vamos dizer o que é que eu quero naquela escola, dar aulas, porque eles não veem essa necessidade Não e percebem. o nosso sistema de educação, o nosso sistema de saúde, o nosso sistema social não é inclusivo para essas crianças. E essa é uma dificuldade que nós achamos. Tanto é que muitos pais, por exemplo, quando têm as suas crianças, e isso eu tenho acompanhado, eles preocupam-se muito mais com a parte motora e sensitiva do que a parte cognitiva. E, Cognitivo. essas crianças não são estimuladas. Contam-se as crianças que vão para a creche, porque uma das questões é que disse a Iola, é o preconceito, fecham-se, claro, porque a sociedade ainda é cruel, ainda tem aqueles comentários. Mas outras é que eles Mas não quem não se estimulam. Não... fecha? Mas quem não se Exato. fecha também não é bem recebido. Não é bem recebido e também falta a informação de chegar e dizer, não, a criança dá para ir para a escola, dá para ir para a creche, de uma maneira, é entender que ela não vai desenvolver, ela não vai interagir com as outras, mas o pouco é muito para essas crianças. Qualquer estímulo, principalmente de repetição, é muito. Então, não fazem essa avaliação cognitiva. E as crianças ficam ali entregues, preocupadas, os pais com a parte motora, né, que a criança tem que sentar, e às vezes a criança até consegue fazer interação social por causa do cognitivo que é muitas das vezes preservado. Muito bem. O número de sessões, quantas devem ser no mínimo por semana? É outra coisa, outro tema muito discutido. Muito. Eu costumo dizer que, enquanto fisioterapeuta e cá em Angola, eu digo, eu geralmente cá em Angola, eu costumo dizer no mínimo 3. Por que eu digo cá em Angola? Porque eu tenho que ter em conta o fator Econômico. socioeconômico. Sim. Não é? É a questão de táxi, é a questão de Sim. disponibilidade de tempo dos pais. Então, eu para as crianças com PC, eu digo no mínimo 3, Também porque a acho. gente precisa fazer memória. Mas Exatamente. quando eu vejo que os pais têm possibilidade, tanto financeira quanto de tempo, Disponibilidade de tempo, eu digo todos os dias, quanto sem mais dúvida. vezes, Melhor. melhor. Porque nós vamos estimular, ela vai fazer mais memória, nós vamos ter tempo de fazer repetição, porque neurologia, a plasticidade, nós precisamos de fazer memória, não é? Para nós estimularmos isso. Então, quanto mais, melhor. Tanto Memória. e a mesma coisa no número de sessões, desculpa, doutor. Não, Porque não, essa não. coisa de 15 sessões, eu digo, para neuropediatria, Não não funciona. tem. Não funciona. Pais, não venham para mim dizer, doutora, quantas sessões, quantas forem precisas, vamos fazendo. Exatamente. Uhum. Outra coisa também, e falando em memória, não perco a memória de lhe perguntar, e qual seria o tempo ideal em cada sessão? No mínimo, 1 hora. No mínimo. Mas também na nossa sociedade, com a demanda que nós temos, não é? Mas eu nunca atendo uma criança neuro com menos de 45 minutos. Mas também
eu sempre realço isso na avaliação, que quanto mais nova essa criança, menos tempo inicialmente, porque a criança precisa se adaptar. E eu digo sempre aos pais, cada sessão é uma sessão. Nós vamos ter como tempo-alvo 1 hora, não é? Mas há aqueles dias que a criança vai estar birrenta e ela pode cansar. Eu tenho que respeitar a criança para que ela adira à sessão, para que ela não tenha medo e para que ela queira vir para a sessão. Porque se ela estiver cansada, se ela estiver birrenta, doutor, e eu insistir, aquilo não vai ser prazeroso para ela. Então, eu digo, no mínimo 1 hora, aquelas sessões que a gente vai fazer menos, porque a criança ou vai estar birrenta ou coisa assim parecida. Tanto é que para essas crianças eu também converso muito na avaliação para saber qual é a rotina da criança, para a gente escolher o melhor horário. Não é? Olha, Eu não... Uhum. Edna, desculpa cortar-te, mas o melhor horário para nós terminarmos é daqui a 1 minuto. Não por mim, Nossa. não por eles, mas pelo tempo que isso nos permite. Por isso, rapidamente, Ok. eu quero 30 segundos que você deixe uma dicasinha aqui para os nossos seguidores. Para não desistirem dessas crianças, para incluírem essas crianças na vida social, não deixarem sob responsabilidade só dos terapeutas ou dos médicos. Familiares, pais, abracem, incluam na sua vida, estimulem essas crianças em casa, porque isso faz uma diferença enorme para elas. Diferença enorme vai fazer tu saíres agora, Edna, da nossa conversa, mas realmente foi um prazer enorme, não sei como te agradecer. E o Ao seu prazer, dispor, doutor. e o prazer é muito maior por ter-te vindo crescer e ter atingido hoje aquilo que eu chamo o topo do bolo, tá bem? Obrigado em nome dessas mães, tudo aquilo que tens feito e ajudar no que podes estas crianças. Desistir nunca, ela disse isso e cá vai ficar entre nós. Beijinho grande, posso dar pelo distanciamento. Cuida-te, Edna. Obrigada. Obrigado a todos vocês que tiveram nessa cerca de 1 hora aqui conosco com o pediatra em sua casa. Marinalva, João, um beijinho grande e obrigado pelo carinho e os corações de como mandaram. Vi algumas intervenções importantíssimas em quererem saber o contacto da estomatologista. Mande o seu número de telefone para o meu back-office tomar nota e depois em off nós podermos falar e podermos passar toda a informação. Alguma coisa a mais que precisem, disponham dentro daquilo que for possível, o consultório Piandra cá estará para vos ajudar. Cuidem-se, estamos neste momento com números muito grandes de Covid, cumpram as normas que foram instituídas a partir da meia-noite do dia de hoje. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado a todos vocês, obrigado à minha equipe, obrigado àqueles que nos querem bem, obrigado às crianças com as quais nós aprendemos todos os dias para podermos, sem sombra de dúvida, fazer melhor. Yola, Edna, até já.